sequência de estudo é sempre dentro do mesmo contexto, da mesma disciplina, do mesmo assunto. Não estou trabalhando, tenho o dia todo para estudar. Devo focar todas as horas na mesma matéria? Sim, Monique, muito bem. Né? Obrigado pela sua pergunta, porque inclusive isso é algo que a gente bate muito no método e a gente contraria o que a maioria, né? Não sei se maioria, mas que eu escuto muita gente orientar. Vai estudar 2, 3 matérias por dia. 2 horas de condicional, depois 2 horas de penal, depois 2 horas de português, e aí fecha o dia com 2 horas de raciocínio lógico. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Especialmente se você é alguém que está começando os seus estudos agora. Existe o que a gente chama de quebra do contexto. Inclusive, é um dos fundamentos do método 3.1. Eu estou até com esse post-it aqui que eu quero mostrar para você, ó. Deixa eu ver se vai mostrar. É porque ele inverte, né? A câmera do Telegram, do Instagram, ela inverte. Mas isso aqui é a pirâmide que compõe os 4 fundamentos do método 3.1, que são melhoria contínua, intensidade dos estudos e ó, aqui em cima, ó, quebra do contexto. Todos eles o que? Rodeados pelo fundamento principal do método, que é a clareza nos estudos. Então, o que é a quebra do contexto, né, Monique? Quebra do contexto é quando você justamente para de fazer uma coisa e vai fazer outra. É a falsa percepção que você dá para sua mente de que você está fazendo várias coisas, sendo multitarefas, quando no fundo você não está fazendo nada bem feito. O aluno que estuda 2 horas e pula para outra matéria, e pula para outra matéria, e pula para outra matéria no mesmo dia, não dá tempo dele em 2 horas. Gente, não dá tempo, tá? Isso não existe. Não existe ninguém capaz de fazer todos os ciclos mínimos que um estudo bem feito tem que ter. Quais são os ciclos mínimos que um estudo bem feito tem que ter? O primeiro, tem que revisar. A revisão do que você estudou, a revisão dos 7 dias, né, do que você estudou na semana passada dessa mesma matéria, ela é um aquecimento. Ela é um aquecimento para sua mente começar a compreender. Opa, eu vi isso aqui, lembrei disso, parará, e vai ver a live 4 que eu explico tudo lá como é que faz. E aí vai aquecendo a tua mente para aí, cair dentro de um próximo assunto daquela mesma matéria. Então veja, eu revisei português, eu não vou estudar depois penal, eu vou continuar estudando português. Quebra do contexto. Não pode ter quebra do contexto. Você não pode ficar pulando de um galho em galho. Então, revisei português. Segundo passo, estudar português. Terceiro passo, fazer questões de quê? Português. Então, veja que a sequência de estudo é sempre dentro do mesmo contexto, da mesma disciplina, do mesmo assunto. Você tá, sabe, cada um no seu quadrado? É cada um no seu quadrado. Quando o aluno... E perceba, foi o que eu disse, em 2 horas você não é capaz de fazer a revisão, aprender os novos assuntos e fazer questão. É muito pouco tempo, passa voando. Às vezes a gente ainda tá ali desconcentrado, né? Tá se situando e tal, tá realmente entrando no contexto do que você tá estudando. E aí, 2 horas disseram que eu preciso pausar e ir para uma outra disciplina. Pelo amor de Deus. Especialmente se você tá começando... Ó, aluno avançado, meu. O que é um aluno avançado? É um aluno que já está com várias matérias da fase 3, já está com o edital quase completo. Ele, e por ter um assunto, uma consolidação tão grande de conhecimento, ele começa a estudar 2 por dia. 2 só. E, ó, gente, são inúmeros os exemplos de estudos de casos de aprovados, de alunos que estão lá no caminho da aprovação, que vieram dessa forma errada de estudar, que alguém orienta aí, que eu não sei, não consigo compreender, né? Como que uma pessoa pode orientar a outra a fazer isso, que falavam assim, ó. Eu lembro da Flavi, nossa, tanto aluno que já falou isso em vídeos, né? Roberto, eu estudava 1 hora, 2 horas, depois ia para outra matéria, outra para matéria, outra, quebrando o contexto, sem saber o que estava fazendo. E, cara, a pessoa fala assim, era uma confusão tão grande. A Camila Pacheco também, né? 2 alunas aprovadas aí, Flaviane Baldasso, Camila Pacheco, depois procura os depoimentos delas. Era uma confusão tão grande na minha mente que eu chegava no final do dia com a sensação de que eu não aprendi nada. Claro, porque estava quebrando o contexto constantemente, estava fazendo com que sua mente pulasse de uma coisa para outra sem ter concluído o aprendizado do que estava aprendendo antes, né? Da matéria que estava sendo estudada antes.